Shalom, shalom! Aqui vos fala o professor Mateus em mais um devocional diário. Hoje é domingo, 8 de janeiro de 2023. O nosso devocional hoje está em Mateus, capítulo 9, 10, 11 e 12. O escritor do livro de Mateus é focado do início ao fim do seu livro apresentando Jesus como o Rei Messias. Então esses capítulos 9, 10 e 11, 12 mostra as credenciais de Jesus como rei. Ele cura um paralítico, ele cura os cegos de nascença, ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura endemoniados, mudos e surdos, faz grandes milagres, mostrando que ele é um rei que governa sobre a doença, governa sobre os demônios, governa sobre a vida. Ele é o Senhor do universo. Diferente do César, que era o governo romano da época, Jesus, ele governa o seu reino através do amor, através de atributos divinos saudáveis, equilibrados. E ele envia os seus apóstolos como seus embaixadores do seu reino, para pregar o evangelho do reino. Hoje, em nossos dias, se é pregado o evangelho da salvação. Esse evangelho da salvação é um evangelho sobre religião, como estavam os fariseus daquela época. E Jesus é diferente dos fariseus, dos religiosos, das denominações religiosas. Jesus, ele veio com seu senhorio para nós servirmos a ele, se submetermos a ele como Senhor, como Rei, submeter ao seu reino. Nós temos que desertar, abandonar o reino das trevas e se submeter agora ao reino da luz, ao reino do Pai, ao reino dos céus, ao reino de Jesus. Hoje, no devocional diário, eu quero destacar Jesus curando o paralítico e curando o cego. No capítulo 9, quando ele vai curar o paralítico, ele, antes de curar, ele diz: Filho, perdoado são os seus pecados. Começa a murmuração, blasfemando. Quem é ele para perdoar pecados? E ele responde: para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levanta-te e anda. Só que eu acho interessante nessa cura que antes de ele curar o paralítico, ele perdoa os pecados. Segura essa frase aí que eu quero falar agora sobre o cego. Quando ele vai curar o cego, ele diz: não conte para ninguém. É óbvio que o cego não obedeceu e divulgou sua fama em toda a região. Então esses dois pontos eu quero destacar hoje. Primeiro, ele perdoa os pecados e segundo, ele fala: não conte para ninguém. Entre inúmeros mistérios, qual é a razão que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo e hoje eu compartilho com vocês dessas duas passagens que eu quero destacar no devocional? Uma, o foco de Jesus não era curar os enfermos. É claro que ele conhece nossa necessidade e dificuldade, nos ama, ele é o bom pastor e ele se importa com nós. Mas o foco de Jesus era perdoar nossos pecados. E com o cego a mesma coisa, o foco de Jesus não era curar o cego. O foco de Jesus é implementar o seu reino. Deus não quer só te curar, ele quer te curar também, mas a prioridade dele não é te curar. A prioridade dele é perdoar os teus pecados, perdoar os meus pecados, porque sem o perdão dos pecados não podemos entrar no reino de Deus. O perdão dos pecados é a porta de entrada do reino de Deus. Que a gente não venha focar em nossas necessidades pessoais, seja doença, desemprego, fome, problemas e crises, mas que venhamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a mensagem do devocional de hoje. Que possamos obedecer, praticar e viver os princípios desse reino. Shalom, shalom.